ouvindo? Tudo bem? Então, a gente está iniciando a gravação, iniciando a nossa conversa. Bom, o nosso projeto Conversa de Laboratório com a América Latina, Cenários do Sul, Ações Feministas, Corpos Decoloniais, recebe a professora associada do programa de pós-graduação em Sociologia da UNB, pós-doutora pela CUNY Estados Unidos e atualmente pesquisadora visitante do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, a Berenice Bento, que todos conhecem o seu trabalho de pesquisadora e ativista, podemos dizer assim, para uma conversa online com as professoras Marta e a Iliana, que, como eu expliquei, ela não se encontra nesse momento. Bom, com inúmeros livros publicados sobre gênero, sexualidade, decolonização, com publicação em periódicos nacionais e internacionais, agraciada em 2011 com a maior honraria do Estado brasileiro em direitos humanos, a nossa convidada apresenta os resultados de sua pesquisa sobre a teoria da performatividade, vinculando aos corpos negros escravizados sob o título Gênero, uma categoria útil. Então, a gente já vai passar imediatamente para a Berenice Bento, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós nos sentimos muito alegres de poder estar nessa manhã aqui no Brasil e na tarde em Portugal, da gente estar estabelecendo essa importante conversa sobre gênero. E, enfim, eu vou fazer uma pequena introdução para a gente já passar para a Berenice. Bom, pensar o gênero como algo biologicamente motivado é claramente um equívoco. Trata-se de uma categoria que não deriva de causas naturais, e sim sociais, políticas, históricas, mas nada é tão óbvio assim neste circuito do simbólico. Então, podemos dizer que o gênero é um dos elementos que participa da inteligibilidade da vida social. As normas de gênero funcionam enquanto um modo operativo perceptivo para o reconhecimento e a exclusão. Esse reconhecimento se institui por um processo circular de troca de discursos e de emoções que marcam os corpos, produzindo territórios sistêmicos para o rebaixamento e, obviamente, por outro lado, como resposta, espaços de levantes e de lutas identitárias contra o sistema heterofalo, ego, branco, racializante, colonial, patriarcal. Essa imensa frase a gente pede emprestado da Sueli Ronick. Compreender a homofobia, o racismo, o machismo, a exploração e a violência neoliberal através de uma abordagem interseccional é fundamental para abordar politicamente as estruturas cognitivas de nossa sociedade, de modo a se opor às forças históricas de deshistorização responsáveis por eternizar essas estruturas em sua discriminação simbólica. A que propósito serve o gênero? Haveria uma função ou tentativa universalizante nesta categoria, que atravessaria as diferenças entre as sociedades? Bom, com esse impulso e essas provocações iniciais, eu passo imediatamente a Berenice Bento. Muito obrigada novamente. Não, eu que agradeço. Todo mundo tá bom, meu áudio? Tá. Muito obrigada, Marta, a nossa companheira que deve estar chegando, né? Deve ter tido algum problema de conexão. É uma honra, né? Assim, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês, quer dizer, apresentando resultados de pesquisa, né? Porque certamente virão questões, assim esperam, divergências, questões que talvez refaçam algum caminho. E aí, o título, na verdade, a Marta colocou em termos de afirmação, mas é uma pergunta, né? Gênero, uma categoria útil de análise. Na verdade, é uma categoria útil, o análise acabou saindo, e obviamente, uma provocação, né, um ruído, essa interrogação, com o texto da John Scott, que é um texto que foi muito citado, é uma das referências, né, John Scott, Gênero, uma categoria útil de análise. Principalmente na história, né, esse texto continua com muito prestígio, ocupando parte considerável da referência obrigatória dos estudos de gênero na história, né? E eu tive contato com esse texto, eu li, estudei quando eu fazia o mestrado, e foi como ela constrói gênero, né, a ideia de que é uma categoria estruturante das relações de poder, né, uma forma primária de significar o poder, que me orientou no meu trabalho de mestrado.
meu trabalho de mestrado, onde eu pesquisei masculinidades, né? Masculinidades de homens hétero, classe média, residentes em Brasília, para pensar o que não era uma elaboração, mas que eu elaborei, foi uma percepção inicial que me levou à dissertação, que era a ideia de uma crise da masculinidade, né? Eu tive que trabalhar com algum tipo de conceito de gênero que me desse suporte. Esse conceito da Scott, eu abandono quando eu trabalho com a questão das existências, das questões trans, na minha tese de doutorado, e eu vou fazer uma crítica a esse conceito, né? Uma crítica no capítulo Estudos de Gênero, o universal, o relacional e o plural, justificando não, elaborando por que a categoria gênero, conforme a Scott propunha, né, que era uma forma primária de poder e uma forma de significar as diferenças, né, e ela vai desenvolver o que é as diferenças, é o binário, bom, um relacional, mas é binário, masculino e feminino, né, que não me dava um suporte para entender a forma como o gênero era construído na existência trans. Bom, claro que a questão dos estudos queer foi fundamental, né, a ponto que eu acabo sendo considerada na academia como uma teórica do campo queer, mas, na verdade, isso nunca foi um lugar confortável, porque eu trabalhei a teoria queer, a ideia da performatividade, né, mais articulado, por exemplo, tem uma parte grande que eu trabalho a questão da teoria da praxeologia do Bourdieu, que eu trabalho com o Foucault, né, que para alguns certamente vão interpretar ele como o pioneiro dos estudos queer. Mas tudo bem. Me dava possibilidade de um instrumental teórico que dialogava com o que eu estava observando, que tirava as existências trans do marco da patologização. O que significa isso? Significa dizer que nós tínhamos um referencial teórico potente que pensava como que os processos de construção das identidades trans, né, homens, mulheres, seguem roteiros muito próximos, né, das pessoas cis, né? A ideia da expectativa, da suposição, dos brinquedos, da cirurgia simbólica. Bom, tudo isso estava. Mas aí eu estou com outra agenda de pesquisa agora, uma outra agenda que há 4 anos e pouco, eu estou fechando agora os primeiros resultados, e que me fez rever, né, tanto o conceito de gênero pensado como a Scott, e também como a Butler. Né? Quer dizer, a Butler, aqui eu vou tentar apresentar como a teoria da performatividade, eu faço uma pirataria teórica da teoria da performatividade, para entender como que se produz a ideia ontológica do ser escravo, né? Vou tentar explicar isso ao longo da minha fala. Mas tenho questões com a teoria da performatividade, como é pensada pela Butler, vou tentar deixar isso claro. A minha agenda de pesquisa, né, que está mais um ano, eu acho que eu consigo concluir, está inicialmente nos estudos dos anais do Congresso Nacional de 1871. Entre maio desse ano e setembro, o Brasil, de certa forma, o Brasil Império, né, ficou completamente imerso numa proposição que foi encaminhada pelo imperador, Dom Pedro II, ao Congresso, que dispunha sobre a abolição indireta. O que significa isso? Que as mulheres escravizadas que parissem seus filhos a partir da data da promulgação, o que aconteceu no dia 29 de setembro de 1871, os filhos e as filhas nasceriam livres, mas ela continuaria na condição de escravizada. Eu fui ler esses anais. E aí eu me coloco uma questão, a pesquisa é imensa, né? Eu estou publicando artigos, o que eu vou apresentar para vocês hoje é um artigo que já um artigo que está ano que vem, no início do ano que vem sai, tem mais um que já foi publicado, e tem mais um que eu mandei para encaminhar
pensando na questão da psicanálise do racismo. Então, fui fazendo, a partir daquele material que estava na minha mão, foram surgindo tantas questões que o projeto inicial aprovado pelo CNPq ficou desse tamanhinho, ficou completamente insignificante, e eu comecei a me dar conta que o gênero, como eu tinha trabalhado tanto na minha dissertação de mestrado, quanto na minha tese de mestrado, não estava conseguindo entender o que eu estava lendo, eu não estava conseguindo encontrar. Bom, a gente pode, quando está fazendo pesquisa, fazer gambiarras teóricas. O que é gambiarra teórica? É quando você vê que o conceito que você está trabalhando, Foucault, decolonialidade, seja lá o que for, não dá conta. Mas você faz um ajuste, você faz um gato teórico, entendeu? Você puxa daqui, puxa daquela, e dá certo. E dá certo, porque você pega uma citação exatamente para confirmar o que você tinha proposto. No meu caso, é sempre diferente. Eu vou com a proposta para o campo, chego no campo, né? Porque quando foi trabalhar a questão da transexualidade, eu inicialmente era a noção de gênero da Scott. E aí você vai para o campo e fala assim, ops, tem alguma coisa aqui que não está batendo, esse negócio aqui não está funcionando, né? E foi assim que aconteceu ao ler os anais, eu me deparava com aqueles deputados, depois os senadores, já era bicameral, né? O projeto começou a tramitar na Câmara. Foi um momento de muita tensão, né? De ter, inclusive, agressão física dentro do parlamento, né? Porque dividiu-se, né? Que seria o fim do Brasil com a abolição. Bom, tem vários argumentos contrários, a favor, que não é o tema, obviamente, da minha conversa hoje com vocês, né? Seria para outro momento. Mas existia uma questão ali, recortando para a questão de gênero, que me chamava a atenção. Quando eu ia discutir, quando eu estava diante do texto, porque eu li todo, não li só a parte referente à ordem do dia que dispunha sobre o elemento servil, como chamava-se a pauta que discutia a abolição indireta. Né? Nós estamos falando de 1871, e pela primeira vez se pauta a ideia da abolição no Brasil, depois de quase 400 anos. Né? E era uma abolição indireta, futura, né? Quer dizer, para os filhos que nascessem. E eu li o anal, os anais de ponta a ponta, mas tem uma coisa muito esquisita aqui. Porque quando eu me movia do ponto de pauta que discutia os anais, ponto, elemento servil, os nomes das pessoas desapareciam. Eram escravos, servos, né? Pretos, selvagens, cancros, turbas, né? Era assim. Né? Como que vai ser? Como é que a gente vai admitir que essa gente entre para constituir o Estado-nação, não, o Estado não, a sociedade brasileira, pessoas que não estão preparadas? Quando eu fazia um movimento mental de me deslocar, virar a página dos anais, e me deslocar para a questão da, por exemplo, orçamento, pensões, aí mudava completamente. Dona Maria Joana Quitéria, bibibi, bababá, viúva do senhor, bibibi, bababá, requer ao Estado brasileiro uma pensão, porque seu marido foi morto na guerra do Uruguai, do Paraguai. Então, nós temos um problema aqui. Como é que um conceito, gênero, né, que vai pensar as masculinidades, me permite ler algo que desloca completamente a questão do gênero? Aqueles homens não estavam falando de gênero para referir-se às mulheres escravizadas, tampouco aos homens. Veja, durante todos os meses dos debates, que foram páginas e páginas, dias e dias, o nome paternidade não aparece. As mulheres negras escravizadas eram responsáveis por estar grávida e responsáveis pelo destino do que aconteceria. Elas, né, então, assim, não existe a ideia de paternidade, o que também é um complicador para pensarmos a categoria patriarcado, que é uma outra discussão. Em algum momento eu vou apresentar em texto, tem um roteiro, né, de textos, essa é uma questão. Eu penso que a categoria patriarcado falha. Ela é falha, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a pensar que o gênero, né, como eu pensava gênero como uma categoria humanizante, como uma categoria de entrada no humano, né, na questão da inteligibilidade, não estava dando conta, né?
Então, eu começo para dar um pouco essa marcação geral do problema de gênero. Quer dizer, o problema de gênero que Butler aponta lá no livro dela, né? Eu volto agora e falo assim, bom, tem um problema aqui, sem dúvida, de gênero. E talvez esse problema de gênero seja justamente a inexistência de gênero nos corpos das pessoas escravizadas, né? E aí, bom, esse é o desenho geral, né? O problema geral, né? Mas eu gostaria, então, assim, o que eu vou apresentar para você é o seguinte: primeiro, a crítica à ideia de performatividade a Butler, né? A ideia mas ao mesmo tempo, eu resgato a categoria performatividade para pensar, trabalhar, para me ajudar a pensar como que são produzidos, é estranho, mas eu vou falar, como que se produz pessoas escravizadas com inteligibilidade. Como que eu olho para um corpo e digo, uma pessoa, é um escravo? Como é que era isso? Ah, porque era negro? Sem dúvida. Existe um dado biológico, primeiro, do processo de biologização dos corpos, que é a ideia da raça. Mas eu vou dizer que isso não basta. Era preciso produzir incessantemente corpos que fossem imediatamente, como um ato quase naturalizado, de olhar para um corpo e dizer, é uma pessoa, é um escravo. Né? Às vezes eu uso a palavra escravo, escravizado, quando eu falo do escravo, eu estou me referindo à produção do ser ontológico, de como que, na perspectiva dos senhores e das senhoras escravocratas, né, existia um ser ontológico, era escravo, né, na perspectiva do senhor e da senhora. Quando eu falo pessoa escravizada, eu me movo, obviamente, para contar um processo. Então, existe a teoria da performatividade, então me serve nesse sentido. A performatividade, vou ler uma passagem do texto, a performatividade de gênero não está circunscrita ao gênero e à sexualidade. Essa é uma afirmação, né, que desloca, portanto, primeiro movimento, que como nós temos estudados, né, nós temos um campo de sexualidades e gêneros dissidentes, onde, sem dúvida, a categoria, o conceito de performatividade, ele é central. O que eu estou dizendo que gênero, vai me servir para pensar outras questões que não sejam só gênero e sexualidade. Nos contextos históricos marcados pela escravidão, a raça transforma-se não exclusivamente como um dado que precisa ser interseccionado aos outros, mas ele mesmo antecede e irá produzir os enquadramentos dos corpos. Pode-se afirmar dos corpos, né? Porque é o seguinte, estou fazendo um movimento aqui que eu não quero chegar no ponto, eu estou realmente indo pelas beiradas, né? Porque, veja, quando a interseccionalidade, você tem, né? Hoje tem a questão da metodologia da interseccionalidade que nós utilizamos muito. A gente fala, temos que interseccionalizar gênero, sexualidade, raça, religião. Bom, dependendo do contexto, cada sociedade vai produzir determinadas categorias que produzem inteligibilidade ou abjeção e vai produzindo hierarquia daqueles corpos. Religião, né? Raça, região, né? Pois bem, só que tem um problema nessa questão da interseccionalidade. Porque pressupõe, né, que todos têm gênero. Veja, quando eu falo mulher, gênero, negra, raça, escravizada, eu desloco a condição ontológica dessa pessoa. Eu ponho o hífen tentando dizer que eu estou trabalhando no nível da complexidade do pensamento e dizendo que eu estou considerando gênero, raça e sexualidade. Só que tem um problema nessa interseccionalidade, que eu vou chamar no texto de justaposição. Que eu estou dizendo, na minha construção hifenizada, que essas mulheres, que elas são mulheres. Veja que a precariedade da linguagem, que elas são mulheres, que elas estão no gênero. O que esse é o grande ponto de divergência que eu tenho com a Judith Butler. Elas não têm gênero. Elas têm diferença sexual. Elas não estão na estrutura do gênero. Como é que eu vou provar isso? Como é que eu vou discutir e vou provar isso? Né? Lendo os anais, vendo as políticas, né? E me perguntando o seguinte: bom, tem todo
uma literatura das feministas negras, né, e que vão afirmar que as mulheres, tudo, absolutamente tudo que nós falamos da luta das mulheres, né? Direito ao tratamento obstétrico justo, direito ao trabalho, direito a salários iguais. Ora, a mulher negra vai para uma consulta de obstetra, né? Ou no parto, toma menos anestesia. O parto é mais violento, a orientação dos operadores da saúde com esse corpo é mais violenta. Os médicos não tocam esses corpos como tocam a das mulheres. São pesquisas que a gente está aí vendo. Bom, então, eu estou fazendo um movimento de mim ir lá para a escravidão e vir para o passado, porque eu estou me dialogando no campo da pesquisa com os anais, estudando os anais, mas eu estou fazendo um movimento de pensar as reverberações de como que esses corpos, que são construídos como escravizados, né, trazem para a contemporaneidade essas heranças. Para entender o racismo contemporâneo, eu preciso fazer alguns movimentos, né, históricos para poder dizer da profundidade da luta, porque das mulheres. Um outro trabalho que eu fiz, que é justamente das mães que lutam pelo direito a serem mães. Serem mães. Né? Porque o Estado executa seus filhos, bandido vai lá e executa. Então elas dizem, bom, eu não tenho o direito de ser mãe. Né? Porque as mães que estão se organizando politicamente para lutar por reparação histórica. Pois bem, o que define, em termos de atributos, pensando hegemonicamente, o que define hegemonicamente ser mulher? Né? A capacidade de reprodução, de ser mãe, a maternidade. Ora, era exatamente isso que as mulheres negras escravizadas não eram. Né? O que as mulheres negras escravizadas, qual que era o vínculo? Não tinha vínculo. Porque o vínculo que se estabelecia, poderia-se até ter vínculos, mas eram vínculos precários. Vínculos que poderiam ser desfeitos a partir do desejo e do mando do senhor ou da senhora escravocrata. Né? Então, o critério definidor de feminilidade, mais uma vez, pensando em termos da produção, da inteligibilidade, pensando em termos da produção hegemônica do que é gênero, né? Essas mulheres eram desprovidas dessa capacidade, dessa capacidade. Ela tinha a capacidade da diferença sexual. Essa diferença sexual, ela pode procriar. O homem pode né, fazer filhos. Mas esse corpo, ele não está qualificado para entrar no gênero. O que eu estou querendo dizer? Dizer que o gênero, portanto, já é uma categoria que opera no âmbito de algo que já está ontologizado pela raça. É a raça que vai fazer o processo de enquadramento do gênero. Portanto, é muito enganador para o pensamento, né, e que pode até funcionar em termos políticos. A proposta da Crusher, da interseccionalidade, pensar as interseccionalidades, aliás, pensar em termos da produção das camadas de hierarquia, é interessante para pensar as políticas públicas, mas também é complicado, porque a gente continua achando, na prática, a gente vê que tem diferenças abissais em termos. Veja, eu estou fazendo esse movimento de ir lá para o passado e para o presente, é isso que eu tenho que ter. Tá? É muito impressionante, porque o tempo inteiro essas mulheres ativistas negras estão nos dizendo que, olha isso, olha como é que essa raça me antecede e me constitui no mundo com um lugar no mundo diferente. Então, é um engano dizer que basta dizer ela tem gênero. Não. Ela está lutando para entrar no gênero. Enquanto o gênero, para as mulheres brancas, para as pessoas livres, é construído como dado, você é mulher, você pode ser mãe e tal. Para as mulheres negras e para os homens negros também, o reconhecimento da sua condição generificada é uma agenda de luta. Isso muda completamente como nós vamos trabalhar com a categoria gênero. O gênero, portanto, ele não pode ser considerado como um ponto de partida de produção de inteligibilidade. Ele tem que ser considerado como um problema epistemológico e uma questão política.
né? Posso dizer isso que eu estou apresentando para vocês de algumas, por exemplo, vamos para o campo da empiria. Nós sabemos que até pouco tempo na linha histórica, as mulheres livres que sofriam abuso, né, ou que eram chamadas no momento defloradas, né, quer dizer, que foi arrancada delas aquilo que lhe dava mais valor na existência, né, que é a virgindade, sendo constituído o processo, sendo identificado o violador, né, ele teria como obrigação assumir a responsabilidade. A pena dele era assumir, casando. A pena dele era justamente produzir vínculos com aquela pessoa, né? Essa era uma das alternativas, dependendo, poderia ser deportado e tudo. Tem um caso que está aqui no texto, né, de uma criança chamada Honorata, que são pouquíssimos os casos na história, mas a gente conseguiu acessar por pesquisas históricas, esse caso chamado de uma menina chamada Honorata. Em 1861, com 12 anos, ela, indo para a casa do novo senhor, no caminho ela foi estuprada, né? E eu não sei exatamente por quê, mas alguém se compadeceu da situação dela, foi contado, e por quê? A pessoa escravizada não podia entrar na justiça, né? Ela tinha que ter alguém que a representasse diante do Estado. E essa pessoa foi lá representar a Honorata, pedindo reparação pela honra da Honorata, né? Bom, teve a discussão, papi, papapá, blá, blá, os autos e tal. E no final, na audiência, dentro dos autos, né, o senhor falava assim, bom, mas fiz mesmo, né? Ela me pertence, né? Não tem nenhum tipo de impedimento legal que diga que uma pessoa escravizada que me pertence, né, eu não possa acessar, né? Traduzindo, né, o que eu estava lá nos autos, páginas e páginas. O fundo e o que acontece? Ele é absolvido, e a Norata volta a morar do mesmo jeito. Então, esse corpo feminino, que ele embora ele tenha o atributo natural da procriação, que tenha a materialidade, né, similar a todas as outras mulheres negras e brancas, ela não é um corpo generificado. Porque esse corpo não tem um dos atributos fundamentais que define o feminino, além da maternidade, que é ter honra. Quem tem honra e pode perder a honra são as mulheres livres. A mulher negra escravizada não pode, porque a honra refere-se à ideia de eu tenho a honra e você tem. A minha honra te honra, a minha desonra te desonra. É a produção de vínculos, a produção de reconhecimento, né? Uma pessoa negra não está não tá na produção desses vínculos. Então, esse seria mais uma dimensão, para tentar sustentar o que eu estou falando aqui para vocês, né, de que o gênero, ele já quando nós acionamos ele na dimensão do hífen, gênero, raça, né, nós trabalhamos com um tipo de, por mais que nós coloquemos gênero, raça, tal, achando que essa operação dá conta, né, mais uma vez, a gente acaba não entendendo a profunda diferença de um corpo que é. Todos os corpos são racializados, né? Mas na construção ocidental, que um corpo é aquele corpo. Porque o branco mesmo, ele não se pensa como racializado, ele está fora da raça. Ele é um todo. Né? Porque dizer que o branco tem raça é jogá-lo numa dimensão de uma falta e de um defeito moral que ele não tem. Por isso, quando se fala de branquitude, é esquisito, é estranho. Branquitude, negritude. Não, mas eu não. Aí fala, essa bobagem, esse negócio de raça, porque, de fato, né, quem tem raça são os negros, são as negras. Brancos e brancas, né, são seres humanos. Aí tem o deslocamento. Né? O humano vai lhe salvar da poluição de ter raça, porque a raça ela é identificada como defeito moral. Pois bem, mas vejam. Então, a primeira questão da minha fala é dizer: gênero não é ponto de chegada, não é ponto de partida nem ponto de chegada. É um problema,
é uma questão que precisamos ainda nos debruçar sobre ela, né? E afirmo, né, que as mulheres negras escravizadas e os homens negros escravizados não faziam parte da categoria gênero, estavam fora da categoria gênero. Eles eram pura energia materializada em determinadas diferenças sexuais, né? Dizer que a diferença sexual não era importante, não estou dizendo isso. A diferença sexual talvez fosse a coisa mais importante nesse contexto da escravidão. Mais importante. E vou tentar dizer por que isso. Por que essa afirmação? Falei isso. Agora, e por que da questão da performatividade? Veja. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma parte do texto. Vou ler aqui. A teoria da performatividade, né, nos termos propostos pela Judith Butler, pode nos ajudar a compreender como há uma política rizomática de produção do escravo, do ser escravo. Embora houvesse um corpo que daria estabilidade a essa produção e a uma condição ontológica baseada na raça, por sua vez assegurada pelo princípio da hereditariedade biológica, né, que é o princípio do direito romano, né, que é o partus sectum ventri, né, o parto segue o ventre. Se você é livre, o seu filho será livre. Se você é escravizada, seu filho será escravizado, né? É o destino. Não tem o destino da biologia definindo não só você, mas as gerações, né? Então, a condição etológica da raça, por sua vez, era assegurada pelo princípio da hereditariedade biológica. Era preciso que essa estabilidade biologizada, ela mesma resultado do trabalho da abjeção, fosse adensada por outros indicadores. Estou claramente me apropriando da teoria da performatividade para um movimento torto, né? Não se trata de apontar as práticas que fazem, não se trata de apontar as práticas que fazem o trabalho de produção de inteligibilidade das dissidências sexuais e de gênero, né? Porque a gente trabalha a performatividade pensando o tempo inteiro as práticas reiteradas que vão dar inteligibilidade, né? E tem as dissidências que vão romper com essas práticas reiteradas. Essa é a teoria da performatividade, né? Mas eu aqui, ao contrário, estou interessada em dar relevo à eficácia da produção do escravo na esfera micro, baseada em uma linguagem compartilhada socialmente que habilitou os olhares para identificar, num piscar de olhos, se uma pessoa era escravizada, né? A dúvida se instaura quando esse corpo portava alguns indicadores que poderia tirar disso, né? Joias, corpos vestidos, calçados, ou com adereços no cabelo, que poderiam, esse corpo que vai trazer para si, é negro, é negra, mas tem tanto de indicadores que vai produzir uma certa dúvida. Será que era escravo, né, pensando no pensamento do senhor e da senhora, será que é escravo, se não é escravo, né? Quando você está diante desse corpo que tem essa estilística corporal, né, 3 possibilidades se anunciavam, né? Se estava diante de um liberto, ou de uma liberta, de pessoas escravizadas em estado de fuga e que tentavam dar truques de passabilidade, né? Então, você faz truques de passabilidade para não ser reconhecido como uma pessoa escravizada. Como? Utilizando determinados acessórios e dispositivos socialmente reconhecidos, né? De uma pessoa livre, para que você possa passar por uma pessoa livre, né? E quem entende a teoria da performatividade de Butler sabe que eu estou trabalhando aqui exatamente os termos dela. Só que eu estou pensando o seguinte, que como que diariamente havia uma produção social desse corpo escravizado, né? A terceira possibilidade, bom, para que ele, diante desse corpo que é negro, é negra, mas que tem uma estilística corporal que desloca, né? Usando joias, sapatos, vestidos, né? Era que fosse uma pessoa liberta, que estivesse fazendo truques de passabilidade para poder ser reconhecido como liberto, né? E aí é muito interessante, porque existia na sociedade brasileira as pessoas que ganhavam dinheiro na caça das pessoas escravizadas fugidas. Então, qualquer pessoa branca tinha autoridade de chegar para essa pessoa e falar assim, cadê a sua carta de alforria? Né? Então, o truque de passabilidade era muito frágil, era muito... não tinha, porque
E se ele não tivesse nenhum documento carregando no corpo com a sua carta de alforria, ele era imediatamente colocado no calabouço, né? Ele era preso. E, por fim, a terceira hipótese é que se tratasse, né, de uma pessoa escravizada, cujo proprietário ou a proprietária fosse que cuidasse bem do seu plantel, né, que cuidasse bem das suas pessoas, dos seus bens, plantel, né? Bom, aqui então eu chego numa parte do texto que me parece interessante, porque eu estou falando de performatividade, né? Tem algumas passagens de relato de viagem, porque o que eu quero falar é o seguinte: quando a gente fecha os olhos e imagina uma pessoa escravizada, vem a cor da pele, negra, mas também vem, na minha mente vem, não sei na de vocês, pessoas com poucas roupas, né? Cabelos sem cabelos ou com cabelos completamente sem nenhum tipo de estética ou de higiene, né? Que a gente fala assim, olha isso, né? E principalmente sem sapatos, né? Aquele corpo, então, ele precisava performatizar, ele precisava transitar pelo mundo para onde ele fosse, levando que o seu corpo fosse um texto, como eu disse, para além da cor, né? Levando para onde ele fosse esse texto: eu sou escravo, eu sou escrava, né? Então, e é interessante porque vou ler algumas passagens rápidas de diários de viajantes que chegavam no Brasil e falavam disso. Era interessante porque esses viajantes, a primeira coisa que viam também eram as condições, né? Vou chamar condições estéticas e estilísticas desse corpo, que obviamente não era por uma questão da tradição deles, de onde vinham da África Ocidental, né? Não era uma questão, isso são hipóteses que eu vou refutando, não é por uma questão de economia de recursos do senhor e da senhora escravocrata, não. Era uma política continuada de produção da inteligibilidade do corpo escravizado, né? Para dizer para todo o tempo inteiro o seguinte: olha, é mulher? Sim, eu sou mulher, Darling, meu amor. Olha, eu estou com meus seios cobertos, eu cubro meu corpo porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Aquela ali, olha ali, ó. As pessoas negras escravizadas eram chicoteadas nuas nos espaços públicos. E nós nunca, na verdade, o que eu estou falando para vocês é algo que vocês não vão encontrar nada na literatura, porque isso é absolutamente novo, que eu vou dizer para o seguinte, que isso não é menos importante. Isso, para a pessoa que nasce também no contexto da escravidão, vai produzindo uma subjetividade que diz o seguinte: não, é isso, o meu ser é esse, né? É isso que eu sou. Então, Roberto Conrado, que é um historiador maravilhoso, né, ele vai resgatar um diário de viagem de um doutor que passa naquele mercado de pessoas escravizadas no Rio de Janeiro, chamado Valongo, né? E ele anota: visitamos os depósitos de escravos no Rio e encontramos muitas centenas praticamente nus, os cabelos quase todos cortados e parecendo objetos medonhos. Vou parar. Gente, veja a produção da abjeção aqui. Como que é? Existe uma materialidade na produção da abjeção. É disso que nós estamos vendo aqui. Alguém foi e tirou a roupa dessas pessoas. Produziu todos os indicadores. Assim, eu não tenho nada a ver com isso. São escravos. É uma coisa que não tem nada a ver com isso. Não produz, não existe possibilidade de oferecer reconhecimento e, portanto, dizer que essas pessoas são mulheres e são homens. Meu amor, isso já é uma categoria de ontologização, né, que os brancos e as brancas tinham. Essas pessoas não tinham essa categoria de ontologização. Estavam sentados em bancos baixos ou amontoados no chão, e sua aparência nos fez estremecer. A maioria daqueles que vimos era de crianças, e quase todos, esses meninos e meninas, tinham sido marcados com ferro quente no peito ou em outras partes do corpo. Essa é outra coisa importantíssima para a gente pensar na performatividade, né? A ideia de como, veja, é a produção da inteligibilidade do ser escravizado. Eu tenho que marcar com as iniciais dos proprietários, que às vezes não era só uma marca, ela é marcada quando ele sai do porto,
e entra no negreiro, no tumbeiro, ele é marcado quando ele chega aqui, e ele é marcado também na fazenda e na propriedade, né? Que são textos, é como se fosse a minha... Ali, essa marca está dizendo que eu estou carregando para onde eu for, né, como se fosse a escritura de um apartamento. Eu estou carregando a escritura do apartamento, para onde eu vou, né? A maioria daqueles que vimos tá marcados, né? Para nosso espanto, encontramos no Rio pessoas reputadas pela cultura e humanidade que friamente nos asseguravam que não deveríamos supor que os negros pertenciam à raça humana, né? De acordo com esses princípios extraordinários, os escravos eram, como alardeiam as pessoas no Rio, tratados muito brandamente. Deve-se ter vivido bastante para estar acostumado à sua miséria e degradação para compreender tal maneira de falar. Isso é um texto do Diário de Viagem de um doutor chamado Meyer, que o Conrado recupera. Vou ler uma outra passagem longa, mas eu vou encurtar, de um cara que... Só porque você me pediu, assim, eu não queria, mas já temos aí esses 30 minutos, até Tá um bem. pouco mais, mas vamos dizer 30, porque essa conversa está maravilhosa. Tá, eu vou Né? concluir essa parte aqui e Não conclua, eu quero siga. continuar, eu quero escutar, né? Falei para você, Marta, eu falo pra caramba. E aí eu vou ler uma parte que você de um personagem histórico do Brasil que é mais conhecido, chamado Marquês de Lavradio, que tem inclusive ruas no Rio com esse nome. Ele escreve no diário dele: havia nessa cidade o terrível costume de tão logo os negros desembarcarem no porto, vindos da costa africana, entravam na cidade através das principais vias públicas, não apenas carregados de inúmeras doenças, mas nus. É louco, porque é como se as pessoas estivessem no negreiro lá no... e tirassem a roupa assim, a gente vai entrar pelado no Rio de Janeiro, vamos fazer o horror, né? E mais do que tudo, entravam nus. E por que essa espécie de gente, se não lhe é dado maiores instruções, é como qualquer bruto selvagem que faziam tudo o que a natureza sugeria no meio da rua, onde ficavam sentados em algumas tábuas ali colocadas, causando não apenas o pior espécie de mau cheiro nessas ruas e cercanias, mas também oferecendo o espetáculo mais terrível que o olho humano pode testemunhar. Minha decisão foi a de que, quando os escravos fossem desembarcados na alfândega, deveriam ser enviados em botes, né, no lugar chamado Valongo, que é onde o Meia vai encontrá-los, né, chamados Valongo, que fica em um subúrbio da cidade, separado de todo contato, e que aí as muitas lojas e armazéns deveriam ser utilizados para alojá-los, né. O Marquês afirma que a ausência de higiene ou de pudor, ausência de roupas, né, seria uma marca natural da brutalidade desses seres que desembarcavam no porto do Rio de Janeiro. É como se, ao longo da travessia, dentro dos tumbeiros, né, como disse, eles tivessem se recusado a usar as roupas, a tomar banho e a usar os espaços próprios para fazer a higiene pessoal. Estavam tão magros que certamente devem ter recusado a comida oferecida. E ao chegar ao Porto do Rio, mesmo com banheiros públicos espalhados pelas ruas, né, vamos imaginar, teimavam em fazer tudo o que a natureza exigia no meio da rua. Todos os indicadores de civilização faltavam àqueles brutos selvagens. É isso que ele está dizendo. É a natureza interior dessas criaturas que as levam a agir assim. A representação da natureza selvagem era uma linguagem compartilhada socialmente, né? Depois de serem comercializados, o trabalho de produção da abjeção, né, apresentado aqui pelo Marquês de Lavradio, seguia. A radical alienação do senhor e da senhora escravocrata com as condições dessa produção seria a garantia de que a ausência, seria a garantia de qualquer ausência de dilema ético. Eles são assim. Eu estou atendendo um desejo da natureza deles, né? Não dar roupa, marcar os corpos, deixar os seios das mulheres negras desnudas, mostrar as bundas, não usar sapato. Eu estou atendendo ao desejo dele. Portanto, não tem dilema ético, não há nenhum tipo de fissura nessa construção dessa performatividade, porque, na verdade, eu só estou atendendo o desejo da natureza,
né? O que caracteriza a produção dos corpos, de corpos abjetos, é a reificação, a coisificação. Mas o sucesso dessa empreitada histórica apenas se efetiva se houver uma história contada e recontada sobre o outro, em que o narrador não faz parte da história. Eu conto a história, eles são assim, mas eu estou fora dessa história. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Portanto, eu não tenho nenhuma responsabilidade por eles serem desse jeito. Ao contrário, que esse é um discurso que circulou muito e ainda tem força no Brasil, quer dizer, que ao contrário, nós fomos tirados da barbárie e da selvageria e demos para ele o valor máximo da existência, que é o cristianismo. Né? Os diários de Martha Graham também registram cenas de exposição dos corpos escravizados, muito rapidamente. Vi hoje o Valongo. É o mercado de escravos no Rio. Quase todas as casas dessa longuíssima rua são depósitos de escravos. Passando pelas suas portas à noite, vi na maior parte delas bancos colocados rente às portas, rente às paredes, nos quais filas de jovens criaturas estavam sentadas, com as cabeças raspadas, os corpos macilentos, tendo na pele sinais de sarna recente. Em alguns lugares, as pobres criaturas jazem sobre tapetes, evidentemente muito fracos para sentarem-se. Há uma diferença, claramente, entre o discurso de Meyer e de Maria Graham, né, em relação ao de Marquês de Lavradio. Para este, Marquês de Lavradio, o problema está na proximidade visual das pessoas negras, sendo necessário políticas públicas que as deslocassem para outro espaço. Nada mais atual, né? A questão da expulsão dos espaços públicos. Para outros espaços. O que pouparia as pessoas de bem, o cidadão de bem, de presenciarem cenas dantescas, por ele descrito. Já os estrangeiros apresentam cenas que já se passam em Valongo, né? Já tinha acontecido a transferência espacial. E apresentam indignação com a situação daquelas pobres criaturas. Certamente, a compaixão não lhes exime de níveis de alienação e cumplicidade com a produção do ser escravo, uma vez que não articulam o que vivem em suas próprias vidas nas metrópoles europeias. A existência daqueles objetos medonhos também garantia suas roupas na Europa, sua comida, suas vidas confortáveis. Né? As políticas de morte implementadas pelos senhores e pelas senhoras e pelo Estado aqui no Brasil, garantia o cuidado da vida lá na Europa. Eu faço essa passagem, que eu não vou, obviamente, ter tempo para fazer uma ponte com o discurso, com o conceito de necrobiopoder, que quem leu meus textos sabe que eu tenho trabalhado bastante esse conceito. Porque, na verdade, é indissolúvel a ideia de dar vida e promoção da morte. O que eu estou tentando dizer aqui para você é o seguinte, como que a ideia da vida e da morte estão imbricadas, né? Pegando uma categoria, o gênero. Eu poderia pegar ou sexualidade, né? Quais pessoas merecem viver no Estado? Quais devem ser eliminadas? Heterossexuais de um lado, homossexuais do outro. Mas em termos de uma analítica do Estado, eu não posso separar essas duas dimensões. Né? Porque são esses corpos que eu produzo incessantemente como pessoas escravizadas que merecem, portanto, que têm o que merecem, porque é da natureza delas, né? Eu dou o que eu posso, né? Eu não posso fazer mais nada do que isso, dar um pouco de comida, dar o cristianismo, mas são essas pessoas que garantem a existência dos sujeitos, que garantem a vida, que garantem a biopolítica. Porque era isso, quando eu leio os jornais, pessoal, foi uma sensação, gente, mas aqui é a necropolítica. Quando eu me movia para a história lá do elemento servil, da vida, quer dizer, homens discutindo o futuro de corpos de mulheres, né? O destino dos filhos daquelas mulheres, que não eram mães, que eram procriadoras de peças, né? Que não tinham nomes, não tem um nome de uma pessoa escravizada em 4, 5 meses de debate. Quando eu me movia para o debate do outra parte da ordem do dia, eu me encontrava com a biopolítica. Políticas de saneamento, políticas de escola, política de saúde, políticas de previdência, no chamado da aposentadoria. Então, você tem no mesmo corpo da lei, né, a necro e a biopolítica, e o corpo da mulher escravizada é a síntese exemplar,
o encontro exemplar da neco e da biopolítica. Porque, veja, os filhos dessa mulher, teoricamente, quando nascessem, vão entrar para a biopolítica, vão se tornar cidadãos, não é verdade? Vão ter nome, serão livres, não serão libertos, serão livres, que são categorias de livre e liberto. Mas ela continuará ainda no poder, na mão do poder soberano do senhor e da senhora escravocrata. Então, ele é um corpo que é uma síntese. Ele desloca e ele volta, ele desloca e ele volta, né? Então, agora, para tentar, já indo mais para o final, né, o que eu penso, né, que, primeiro, pensar em interseccionalidade, a conclusão, eu vou voltar a esse ponto, não vou parar agora, não. Que a diferença, como eu disse anteriormente, sim, mas e a diferença sexual, né? Queiramos ou não, as mulheres negras e as mulheres brancas, as mulheres livres, as mulheres escravizadas, têm uma potência, têm uma capacidade de reprodução. Isso é verdade. Né? O que pode sugerir uma determinada identidade das duas. E que é esse o grande erro quando a gente trabalha a questão do gênero. Porque a gente produz uma identidade, a gente atribui uma identidade a partir, né, que claramente é construída socialmente, então a gente olha essa biologia e diz, é comum. Só que vejam, a diferença sexual que é reconhecida nos corpos das mulheres negras e das mulheres brancas, livres, é completamente diferente. Quando eu digo que existia diferença, que é reconhecida a diferença sexual, mas que essa diferença sexual, ela não autoriza a dizer que as mulheres negras eram generificadas, eu estou deslocando a diferença sexual do gênero. E estou dizendo, né, que essa diferença sexual era commodities, eram valores de mercado. Então, uma mulher que acabou de ter um filho e tem muito leite tinha valor de mercado. Ela ia se transformar em ama de leite. Ela seria comercializada, né? Era um dos bens mais preciosos, né? E não era vendida, geralmente era alugada. Uma mulher jovem, né? Com energia, um homem. Como é que você sabe aonde que é a diferença sexual? Como é que você pode ver ela gritando na sua frente? Quando você lê os anúncios de venda e comercialização das pessoas escravizadas. Aí você vê o que é valor. Homem, jovem, muita energia, com todos os dentes, sem nenhuma doença venérea. Mulher, jovem, né, disposta, educada, sabe cozinhar, sabe lavar, sabe prendar um assinhar muito bem. Boa dama de companhia. Veja, você está vendo aqui que tem questões da diferença sexual ali operando o mercado da comercialização. Mas é exclusivamente no âmbito do homo sacer. O que eu também contribuo com esse texto é o seguinte, a diferença sexual, ela é aquilo que pode até nos recordar, a gente fala, uma vida matável, uma vida sacrificável, né, pensando com Agamben, o que eu vou dialogar é o seguinte, sim, isso é interessante, tem vidas matáveis. Quando eu vejo um corpo de uma pessoa escravizada, o que sobra dali, que eu consigo pensar como uma certa aparência, um certo tipo de parecido com o humano, né, é a diferença sexual construída. Os atributos leite. Sim, mas veja, o leite dessa mulher negra escravizada não é o mesmo leite da mulher branca, porque ela vai amamentar os filhos com nome, sobrenome no espaço da casa, que vai compor, dentro de uma família, que vai compor o Estado-nação. Essa mulher negra escravizada, ela tem um bem, ela tem uma característica, vamos dizer, que é valorizada. Então, essa talvez seja, para concluir, agora eu vou passar para as considerações finais, entender que a diferença sexual, ela é fundamental para produzir determinados valores, vamos dizer, a diferença sexual, ela entra no campo da moeda, da negociação, e não como diferença ontológica. O que eu estou tentando produzir aqui para vocês o tempo inteiro é o seguinte, discutir que eu não posso trabalhar, portanto, o gênero não é uma categoria útil de análise.
Não é. Ela só tem sentido se eu faço esse movimento de pensar a desontologização do gênero. Se eu articulo com o nosso Brasil, no Brasil, não é possível pensar absolutamente nenhum tipo de posição dos sujeitos no mundo sem essa anterioridade que nos constitui no mundo, que é o texto que eu acabei de escrever e mandar para a revista de psicanálise, né? Pensa na raça como uma linguagem que estrutura o inconsciente. Né? Então, para terminar, eu diria, bom, primeiro, dessa exposição bastante caótica, né? Reconhecer um corpo como homem ou mulher já é um ato de ontologização. Quando Butler discute os processos mediante os quais os corpos se tornam inteligíveis, se ontologizam, a partir das categorias gênero e sexualidade, não considera que é um momento de batismo anterior, que se refere aos processos continuados de produção do escravo e da escrava, e que encontra na raça o referente de negação de reconhecimento. Tem uma anterioridade ao gênero. Talvez se possa argumentar que, ao trazer para suas reflexões a dimensão interseccional, que Butler faz isso, nas primeiras páginas de Problemas de Gênero, nos 90, né, dimensão interseccional para se pensar e negar as identidades essencializadas, a filósofa retira do gênero a força de determinação. Isso é verdade. No entanto, se a interseccionalidade for acionada como um recurso teórico-metodológico por justaposição, que eu estou chamando, né, pelos hífens, dos marcadores sociais da diferença, da desigualdade, podemos ser levados a supor que já estamos diante de uma mulher. Embora o marcador raça a retire desse lugar. Como resolver isso com a linguagem, eu não sei. Não sei. Mas se eu coloco na minha operação do pensamento mulher negra, periférica e tal, eu estou dizendo que ela já tem o mesmo lugar ontológico de mulher que outras mulheres. Porque quando eu coloco mulher trans, esse trans desloca essa mulher. E coloca a questão do gênero não como dado, mas como uma agenda política e uma agenda de pesquisa, como uma questão epistemológica. Segundo, antes de se afirmar que devemos acionar a interseccionalidade como um recurso metodológico, devemos nos perguntar quem pode ser reconhecida como mulher ou como homem. Parte considerável dos feminismos negros tem na luta pelo reconhecimento da identidade de gênero um ponto nodal de suas agendas, e que é muito próximo à questão das existências trans. Né? Na interseccionalidade por adição ou por justaposição, é como se todos tivessem gênero e bastasse fazer alguns cruzamentos e apontar. As mulheres negras ocupam as posições mais desqualificadas no mercado de trabalho e recebem os salários mais baixos. Somos levados a supor que a natureza da identidade de gênero dessa mulher é alterada pela raça e pela classe. No entanto, o que estou sugerindo é a necessidade de darmos um passo atrás e problematizarmos essa operação. Por que não se utiliza mulher branca periférica? Isso atualiza completamente a discussão dos universais e da diferença. Os corpos das mulheres brancas continuam sem as marcas de raça. Se eu digo mulher e não adiciono negra, sei que a referência se destina à mulher branca, que segue sendo o universal do gênero feminino. 3. Não há possibilidade de problematizar a produção de corpos abjetos fora dos marcos da interseccionalidade. Eu faço a crítica à interseccionalidade, mas eu digo que não é possível. Temos que interseccionalizar. Mas teríamos que encontrar outros caminhos para significar níveis de exclusão em que conceitos como abjeção, opressão e estigma tenham pesos diferentes e adquiram outras representações simbólicas. Porque abjeção não é a mesma coisa que opressão não é a mesma coisa que abjeção. Me revelam níveis diferenciados de posições que os sujeitos ocupam na hierarquia da inteligibilidade do humano. O hífen não basta. A mudança das posições dos termos seria suficiente para aproximá-la do mundo da vida? Por exemplo, negra, hífen, mulher, lésbica. Quer dizer, mudar a posição dos termos eu também não sei. Né? Por último, gênero seria um dos dispositivos de reconhecimento de humanidade nos corpos anteriormente submetidos a uma matriz de inteligibilidade do humano. Então, eu recuo.
realmente tem a categoria gênero. E ela não é uma categoria de análise isolada, né? Mas ela é importante. Ela é tão importante que passa a pautar as definições do que é mulher e do que é homem, passam também a pautar a agenda dos feminismos negros. O direito à maternidade, o direito ao atendimento correto nas agendas. O direito à identidade de gênero, ela tem níveis de concretude. E quem dá essa pauta, vamos dizer assim, essa referência do que é, porque o gênero já fez o seu trabalho. Já fez o seu trabalho e já produziu os desejos. Né? Mas não significa que, ao reconhecer que já fez o seu trabalho, eu estou dizendo que o que é um dado para as mulheres brancas é uma luta para as mulheres negras. Isso que eu falei o tempo inteiro. Não sei se isso está confuso, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Só queria correr aqui para acabar. O reconhecimento de um corpo como humano, no entanto, não pode produzir a inferência de que estamos diante de cenas de distribuição equânime de direitos e de violências. Essa matriz de inteligibilidade é a raça, a matriz que vai produzir. Eu estou dizendo, eu estou invertendo, né? É a raça. Evocar as matrizes de inteligibilidade de gênero como uma estruturante das normas, sem inseri-la em contextos que irão condicionar e determinar quem pode ser reconhecido como mulher ou homem, reitera que a diferença sexual seria definidora das posições dos corpos nas relações de gênero. E todo o movimento foi o seguinte: a diferença sexual ela é importante. Para as pessoas escravizadas, porque as pessoas brancas têm gênero, as negras e os negros têm diferença sexual. Bom, gente, desculpa, eu acho que eu falei mais do que eu gostaria, mas estou muito empolgada com essa pesquisa. Berenice, nós agradecemos assim a aula, a importância da sua pesquisa é fundamental, também quando você traz a crítica em relação a Butler, especialmente na categoria de gênero, e também na importância dessa diferença sexual. E mais do que isso, né? Quer dizer, você traz novamente a questão racial como esse compromisso de se opor a essas forças históricas de deshistoricização, porque a gente esquece que, na verdade, o gênero ele foi conformado para se pensar um humano e os corpos escravizados não eram humanos, não eram sujeitos constitutivos, né? Não havia um processo subjetivo para eles, porque nem gente era. Né? Era exatamente isso. Então, de fato, assim, a problematização do gênero, né, para essa questão da força história racializante, de como se usa o corpo negro como um fator de moeda, é entender mesmo que está fora dessa categoria ontológica de quem pode ou não pode existir. Quer dizer, ele não tá nem se coloca na balança, simplesmente não existe como humano. Né? Então, é fundamental abrir justamente os nossos horizontes de conversa sobre essa categoria, sobre essa nossa produção de inteligibilidade, né? Que gênero ele não nos ajuda nessa forma a pensar sobre isso. E eu queria trazer também, foge um pouquinho talvez, mas não precisa dizer agora, acho que a gente vai abrir também para a conversa, mas eu acho que é importante também problematizar, é algo que eu venho procurando muito como uma crítica à própria sigla LGBTQIA+. Eu tenho uma crítica grande a essa sigla, porque, claro, assim, a importância do efeito de crítica dessa sigla a uma estrutura de gênero, de dominação, etc., é importante. Mas, ao se estabelecer como um desvio dessas categorias, elas acabam por sustentar e reforçar o pressuposto de universalidade ontológica, digamos assim, desses marcadores heterossexuais. Né? Então, assim, dissolver essa categoria de gênero me parece uma luta, um processo importante para ultrapassarmos, inclusive, essas políticas de exclusão de morte que vem a reboque. Porque se um corpo negro escravizado nenhum gênero isso significa ainda uma subalternidade ainda mais profunda. E os nossos esforços, né, dentro do movimento queer, do movimento LGBTQIA+, os nossos esforços políticos para implantar uma identidade e a visualidade para esses corpos queer, trans, é fundamental e importantíssima. Não podemos esquecer que é uma visualidade que causa incômodo à dominação desse sistema estético heterossexual adaptado, né,
a essa estética sexista, digamos, né, generificante, ele é um dispositivo importante para se pensar da visualidade, né? De como a gente pensa esses corpos e de como a gente categoriza esses corpos também a partir disso. Enfim, então, seria mais ou menos isso. Eu acho que essa categoria de gênero é algo que, de fato, a sua pesquisa ela vem aprofundar mais e tornar ainda mais um campo teórico e também performativo, e acho que ela saiu, caiu a internet. Mas, enfim, vou esperar ela retornar para a gente finalizar. Daqui a pouco ela volta. Caiu aqui, não sei se ela já está voltando. Deixa eu ver aqui. Acho que ela tombou aqui. A internet é terrível, né, gente? Olha, e a Eliana, só enquanto a gente espera a Berenice voltar, ela pediu desculpas, que ela de fato está doente. A Berenice já disse que caiu. Sim, estamos te esperando. Vou colocar aqui. Seu retorno. Está entrando. Vamos esperar então um pouquinho para a gente finalizar aqui. Acho que ela entrou. Oi, Berenice. Oi, desculpa. É uma loucura. Então, assim, só para fechar rapidamente, né, como você trouxe algo que me é importante, de pensar essa raça como uma linguagem que também estrutura inconsciente, né, dessa dominação simbólica, na qual também estamos inseridos enquanto linguagem, né, é uma linguagem também de dominação. Então, para concluir, pensar mesmo de como enfrentar, de como você está trazendo a importância da questão do gênero como uma categoria insuficiente, né, e que precisa ser historicizada para não acharmos que isso é algo que possa ser praticado em todos os corpos. Enfim, então, tudo isso é algo extremamente importante para pensarmos aqui hoje, aqui nessa aula da Berenice, né? Eu não sei se a Berenice queria retornar para falar alguma coisa em resposta, ou se a gente já passa para o... Não, pode passar, pode passar. Podemos? Claro, claro. Então, gente, abrindo para vocês as perguntas, eu queria também dizer que tem no chat algumas coisas da Margi Juan, que é minha colega também de GT, de Estudos das Mulheres da UNPOL, e ela disse que gostaria de participar da conversa, mas ela tem aula agora, e ela diz que concorda totalmente contigo, Berenice, sobre a necessidade de não perder de vista a anterioridade racial. O olhar interseccional é indispensável, mas é preciso perceber como uma categoria desarticula, desloca e tende a apagar a outra. Então, eu queria dizer aqui o depoimento da Margi, e passando para vocês, assim, na sala, quem gostaria de estar contribuindo com perguntas e, enfim, desdobrando. Eu vou só compartilhar com vocês esse artigo. Esse artigo ele tem o título Gênero, a categoria útil de análise, interrogação, mas eu, na verdade, apresentei. Ele tem um foco muito na crítica ao texto da Scott, né? Esse que eu vou agora compartilhar com vocês. Esse que eu apresentei hoje, ele avança, né? Já também fazendo um deslocamento das teses propostas pela Judith Butler, né? Que não está publicada ainda, mas se vocês quiserem, e aí tem, acho que bastante coisa que eu acho que é interessante nesse artigo publicado numa revista de história. Está aqui. Muito obrigada. Berenice, a Eliana, ela está doente, com febre. Nossa. Então, ela pediu desculpas e, enfim, todos estão doentes e não tá, ela está tentando conectar, mas ela lamenta muito a confusão também de fuso horário, enfim, ficou tudo meio confuso. Tá bem, mande um abraço para ela e melhoras. Tá bom. Bom, então vamos abrir, então, gente, a conversa. Alguém, não sei se
Daniel, gostaria? Vera? Vocês estão sem som. Vera, você está sem som. Bom dia, Marta. Bom dia, Berenice, colegas aqui presentes. É uma aula fantástica, realmente. Esse encontro é maravilhoso, Marta. Eu só tenho a te agradecer também, e tenho participado sempre que eu posso, porque é umas aulas incríveis, né? Inclusive, durante o comentário, Berenice, eu acho que aprendi muito sobre essa percepção do corpo escravizado, e que até hoje nós o vemos dessa forma, independente de nossas lutas para acabar com essa forma de enxergar esse corpo como não gênero, e sim como um objeto, né? Uma mercadoria, né? E daí, inclusive, me veio um estudo que eu li sobre o reprodutor negro, né? Teve um negro que foi um dos maiores reprodutores, utilizado como um grande reprodutor por suas qualidades físicas, né? Inclusive, isso deixa muito claro isso tudo que tu colocou, de que esse corpo masculino, ele era visto quase como um animal mesmo, um touro, né? Como um excelente gerador de matrizes, né? De futuras matrizes reprodutivas. Então, agora, depois de ouvir tua fala, essa fala anterior que eu tinha lido sobre o negro reprodutor ficou muito forte e muito clara, como alguns escravos ou corpos masculinos escravizados foram retirados e até privilegiados em várias questões de boa alimentação, dormir melhor, para ele poder escolher, dentre as escravas do senhor, aquelas com quem ele iria reproduzir um rebanho novo, né? Então, acho que foi muito importante te ouvir para entender esse aspecto da não gênero para esse ser que não era nem humano. Então, muito agradecida Eu mesmo. que agradeço, imagina. Acho que todos estamos muito impactados, né, com a fala da Berenice, de repensar muita coisa em relação ao gênero, né? Enquanto o pessoal talvez tiver mais um pouquinho de tempo, assim, veja, é isso, né? Assim, você pega um negócio chamado. Porque talvez o que seja importante, eu fico pensando assim, o que é importante, o que eu estou pesquisando e que eu estou propondo. Uma delas é entender que dessa profunda fissura é outro artigo, que é outro capítulo do livro, que é a guerra feminista, né, que eu vou trabalhar em termos da guerra. Porque quando você vê o feminismo negro e o feminismo branco, vamos colocar esses dois, né, nós nos movemos para campos muito diferentes. As teses das bancas que eu participo, os textos que eu vejo, né, os ativismos, a questão que é eleita para os feminismos negros é a posição das mulheres brancas, a mulher branca como inimiga, né? É essa que tem inimiga, e aí, como eu estou trabalhando, não vou ter tempo de conversar agora, porque que eu uso esses termos bélicos, né? E por que isso é importante? Para que a gente se dê conta de que a gente precisa primeiro fazer um diagnóstico do nosso país. Talvez uma das grandes contribuições do monstro, do Bolsonaro, tenha sido dizer para a gente que nós não conhecemos o nosso país. Que as teorias da sociologia, né, as teorias essas com as quais eu fui formada, que vai desde o homem cordial à democracia racial, gente, isso é tão desconectado. E, obviamente, quer dizer, fazer um diagnóstico de quem somos nós, que não, isso é muito pretensioso da minha parte, mas assim, me colocar no lugar de uma intérprete do Brasil é dizer o seguinte, que eu tenho encontrado determinadas questões pelas quais eu nunca li na sociologia, né? Nunca li em lugar de assim, gente, existe um país, quando faz um país partido, um país dividido, né? Eu penso isso, inclusive, na questão dos feminismos, nas questões dos ativismos. Porque você vai dizer para uma mulher negra de que a questão central é de gênero, e vamos fazer feminismo? Vamos. Só que para ela é questão de raça. Porque a raça vem antes, aparece antes.
Isso vai definir políticas de alianças, vai definir, inclusive, a forma como as mulheres negras se relacionam com seus homens negros, com seus filhos. Porque as mulheres brancas sempre tiveram o Estado, sempre as piadas, porque, claro, mas você tem toda uma legislação de proteção, mas era para mulher branca livre. As mulheres negras não tiveram. Então, assim, o Estado dizia o seguinte: meu marido me bateu, vou lá na delegacia das mulheres. Pô, mas eu vou na delegacia das mulheres, o meu marido pode entrar e não sair vivo, o marido negro, entrar e não sair vivo, entrar e não sair, ser morto lá. Isso vai definir um diagnóstico, uma interpretação do Brasil de como que nós nos movemos nos movimentos sociais, de o que nós lemos. Então, por isso que eu disse, eu comecei a trabalhar há 4 anos no olho do furacão do Bolsonaro, e é isso, eu apresentei uma parte da pesquisa para vocês, né, mas que está amarrada num desejo profundo de entender meu país, né, de entender, e acho que, assim, a primeira coisa para a gente começar a fazer política de alianças, de fato, entre feminismo negro, feminismo branco e outros tipos de aliança no Brasil, é preciso reconhecer, né, que nós vivemos apartados. Tem um nível de apartamento nesse país, inclusive, porque o nosso pensamento, né, na academia, a academia é um lugar, eu fico com raiva, eu vivo num momento hoje de crise, vocês não têm noção, né? E aí não é uma questão da responsabilidade do indivíduo, né, mas de como que essa academia passa a estruturar, fazer parte, né, do racismo estrutural e estruturante, quem somos nós. E que você tem que fazer um esforço imenso para falar assim, pô, peraí, calma, como é que é isso? Eu estou chamando de gênero, mas as mulheres os homens eram reprodutores, criadores humanos. E, claro, eu não sou uma pessoa que faço as minhas coisas de forma... não sou uma pesquisadora que não sou atravessada. Eu fico indignada. Eu não estou falando isso de uma forma... Nós estamos falando de um país que teve criadores humanos, porque é uma licença poética nossa. Criadores. Né? Sim, Berenice. E olha, recentemente esse nosso desgovernante, eu não gosto de falar o nome dessa criatura, ele comparou, e todo mundo sabe, viu homens negros a arrobas, né? A arrobas, etc. Então, quer dizer, é uma história recente, viva, em carne viva da nossa história. Compreender esse núcleo é fundamental para todos os processos de aliança e reconstrução, né, de políticas realmente efetivas para que a gente possa ultrapassar um sistema extremamente perverso necropolítico, né, no nosso país. O Tiago de Brito, ele colocou aqui no chat. Tiago, você quer ler? Você quer que eu leia? Não sei se você está podendo usar o microfone. Se não, eu vou ler aqui para você. E a Anne Luz Corrêa levantou a mão também para fazer uma pergunta. Então, o Tiago não está respondendo, então eu vou dizer aqui, sobre o que o Tiago falando no chat, sobre o que a Vera comentou, entre aspas. Em 1973, o reprodutor negro é uma fala que traz num livro chamado Histórias Não ou Mal Contadas, Escravidão no ano 1000 ao século XXI, de Rodrigo Trepache. Em 1973, o reprodutor negro, então com 122 anos, concedeu entrevista ao jornalista Jorge Andrade, pai de mais de 100 filhos. Relatou sem constrangimentos a ocasião em que recebeu um rebanho de umas 10 escravas que estavam no vício, na quadra da lua, entre elas uma de nome Duca, de apenas 15 anos de idade. Se a mulher está na ocasião, fica fogosa, pisando em brasa. Mulher é como porca, vaca, égua. Na ocasião dela, entrega mesmo. Feio ou velho, qualquer macho serve. Ninguém tinha mulher. Era tudo do fazendeiro. Já viu touro ter vaca sua ou cavalo? Era meu trabalho. Se João Antônio não conseguisse engravidar a escrava, ela era entregue a outro reprodutor. Tinham muitos, não era só eu, não, afirmou. Então, o horror escancarado. Mas você veja que é a questão dos atributos da masculinidade já operando no discurso dele. Né? Ele pega, ele come, entendeu? Quer dizer, a questão da virilidade é muito forte na questão da dominação masculina. Claro, né? Claro. Embora, da perspectiva do senhor, ele quer a energia dele, sabe? Ele quer arrancar a energia. Ele não está nem aí se ele é viril, só isso que interessa. Mas ele vai se constituir no mundo porque ele é um ser humano, ele tem que produzir sentido para aquilo que ele está fazendo e para aquilo que ele está... então, ele vai significar.
E ele aciona o gênero. Por isso o trabalho do gênero. Já foi feito o trabalho do gênero aí. E aí ele vai para quê? Vai dizer assim, olha só como eu sou macho. Eu sei exatamente a gostosa, a hora que eu pego. Né? Claro, é um discurso violento, mas é um discurso violento estruturante a masculinidade hegemônica. Sem dúvida. É complexo. Muito. E essa estruturação da masculinidade que acaba, ele justamente, para ele poder se representar como um ser, né? Ele reproduz esse movimento e subalterniza mais ainda a mulher negra. Quer dizer, já é subalternizado, vira ainda mais subalterna dentro desse contexto generificante, né? E racializante. O gênero fazendo seu trabalho. Aí o gênero está operando fazendo seu trabalho, entendeu? Exato, fazendo seu trabalho. É. Seu trabalho vem a reboque, né? De uma estrutura terrível. Bom, Anne, você gostaria de Bom dia. Bom dia, obrigada. Obrigada, Berenice. Eu fico pensando, e já venho pensando faz um tempo, sobre o conceito de interseccionalidade, e eu, assim, não sei muito a profundidade, mas eu sinto que ele já não me é suficiente, não a mim, ele já não é suficiente. Se a gente coloca o conceito de interseccionalidade de gênero situado num contexto específico. A senhora fala do Brasil, né? Eu sou da Colômbia, e aí eu penso, como bem você falou agora, que tipo alguns conceitos ficam mais para frente, por dizer, nesse caso, a raça. Eu tenho um intuito, mas só é um intuito, que, tipo, na Colômbia, permeia mais a questão de classe. Tipo, vem sendo muito mais forte também, ultimamente, para a gente estudar essas questões de gênero. Então, eu me pergunto ou pergunto para você se, não sei, se você tem exemplos, se você tem encontrado esses exemplos em outros contextos, em outros países, porque eu sinto que generalizar também pode ser um pouco complicado, né? Apesar de que a Latinoamérica tem suas similitudes em quanto a esses estudos, em quanto a essas problemáticas. Se você tem encontrado que, ou se a gente pode afirmar que na Latinoamérica a gente pode falar primeiro de uma questão, de que a questão é de raça, ou se a gente pode ou pensa em colocar outras questões mais urgentes. Pelo menos eu acho isso, como já falei, que a questão de classe permeia muito, assim como bate muito, pelo menos no meu contexto. Perfeito. Não sei se eu me fiz entender. Não, completamente. E acho que sem dúvida. Veja, o que eu estou propondo aqui não é sair da interseccionalidade. Nós estamos condenados à interseccionalidade. Não tem jeito de pegar uma categoria e dizer essa, né? Porque mas o que eu fiz aqui na minha apresentação foi uma problematização de um conceito. Falar, bom, gênero, né? E ao problematizar, eu encontrei raça. E aí, aqui o que eu estou dizendo é o seguinte, bom, a raça, ela enquadrou os corpos de uma tal forma na sociedade brasileira, né? Nós estamos falando de um país que tem 500 e poucos anos, né? Que foi invadido, sendo desses 400 anos, 398 anos, nós somos um país escravocrata, que é essas cenas que eu descrevi aqui para vocês, né? Aí, eu acho que aí seria interessante fazer pesquisa para fazer a seguinte pergunta. Bom, se uma pessoa negra ascende socialmente, fica rico, mas fica muito rico se as marcas da raça desaparecem, né? O trabalho da Neuza Santos, Tornar-se Negro, né, é muito interessante, porque ela vai tentar pegar, é um trabalho da década de 80, que acho que foi a primeira teórica psicanalista, ela, que vai se aproximar do Fanon, vai discutir com o Fanon naquele momento já. E depois não, estavam ali contemporâneas, ela e a Lélia Gonçalves trabalhando juntas, né?
ela caiu, né? Me parece que travou a Berenice. Não sei se ela está ouvindo a gente, mas a gente não está te ouvindo, Berenice. Eu acho que ela travou, não sei se ela vai. Não te escutamos, Berenice. Não sei se. Ah, Berenice. Ah, acho que voltou, voltou. Tá sem som, Berenice. Agora foi a bateria do meu que eu distraí, realmente e fiquei sem. Agora, então, o que ela vai mostrar? Que, primeiro, o custo das pessoas negras, quando entram, ascendem socialmente, se tornam, vamos dizer, no caso dela, classe média, né? E como que chegavam com uma profunda alienação da raça, porque eles tentavam fazer o movimento de se tornar branco. O que significa? Abandonar a comunidade, abandonar o candomblé, fazer construir um jeito de estar no mundo que fosse identificado como branco, tornar-se branco, né? Mas qual que é a fonte de sofrimento? Porque mesmo estando, podendo consumir os mesmos bens, viajar, colocar na escola, né, não desaparecia. O preconceito de raça, né, o racismo, ainda operava, né, de forma sutil, porque no Brasil é isso, né, que é, mais uma vez, um outro texto que eu estou escrevendo, que eu vou nomear isso de psicose cultural brasileira. É uma psicose. Um país que tem um nível de racismo que nós temos, né? E que diz que é um país de democracia racial, é muito impressionante. Nós temos que parar e pensar muito mais sobre isso, né? Tem muitos textos sobre isso. Então, assim, no contexto brasileiro, eu te diria que a classe não apaga a raça. Não apaga. Permite acessos, mas o negro é o negro, né? E o branco continua sendo branco, produzindo ideais, produzindo desejos, né? Desejos que vão desde a questão corporal, cheiros, perfumes, né? É isso. Então, assim, não tem jeito. Porque a gente vai complexificando, assim, não, tem a classe, tem a raça, tem isso. Agora, para pensar, nós estamos falando de escravidão, né? Nós não estamos falando de opressão, nós estamos falando de pessoas que eram consideradas commodities por 400 anos. Eu falo isso porque estou falando para mim também, porque isso me parece como uma coisa que a gente fala, mas o que significa isso na formação da consciência e da inconsciência, do inconsciente dos sujeitos, né? Porque tem uma cena no Fanon, que eu também discuto nesse artigo sobre a psicose cultural, que a partir dela dá muito pano para manga, para a gente pensar. Quando ele está, acho que em Paris, e aí uma criança começa a gritar, pegar na mão da mãe, mãe, um negro, um negro. É uma criança. Como é que o negro foi apresentado para ela? Quem disse para ela ter aquele medo, aquele pavor, né? Por que tem essa... Veja, a questão da raça está indissolúvel do colonialismo e da modernidade, né? Então, é interessante ver que um menino na França encontra com Fanon, muda de calçada, que puxa a mãe, e cria-se uma situação bastante difícil, que a mãe tenta repor uma certa normalidade na conversa e fala assim, calma, menino, calma, coisa feia, ele é tão civilizado quanto a gente. Ora, né, quer dizer, que não resolve, né? Com essa cena que se passa lá e com cenas que a gente lê em Grada Quilombo, que relata as mesmas coisas que ela passou na Alemanha e em Lisboa. E que se vincula com as mesmas cenas que a gente vê dos relatos de pesquisadoras na infância, o desejo de alisar o cabelo, né? Ou então todo mundo querendo pegar o cabelo dela porque é bonito. Bom, esse corpo estranho, né? Eu não sei como, claro, eu não conheço a realidade da Colômbia, né? Não sei, mas assim, no contexto latino-americano, né? No contexto dos genocídios, né? A questão étnica e a questão racial, eu acho que são estruturantes, né? Porque talvez eu, por exemplo, eu sou parda no Brasil. A minha marca de raça é essa. Então, e nasci em uma família muito pobre. Pobre.
Eu nunca, não lembro na minha vida de ter tido nenhum tipo de expulsão dos espaços, ou por causa do gênero, sim, porque o gênero faz sentido para mim, né? Mas por conta da pele, não. Então, as minhas memórias de opressão, vamos chamar assim, elas estão todas amarradas à questão de classe. Faz sentido, né? Mas tem muitas coisas assim para pensar. Na minha sala de aula, na minha escola pública no Rio de Janeiro, eu tinha todos meus colegas, a maioria eram pretos. Eu era parda. Só eu sou professora. A maioria morreu, porque eu fui fazer da minha própria genealogia. A maioria morreu. Outras trabalham como empregada doméstica, trabalham como caixa em supermercado no Rio. Né? Por quê? O que será que é isso? Será que eu sou tão inteligente assim? Quer dizer, o que aconteceu? Né? O que aconteceu na minha vida? Para mim, essa minha pele. Essa minha pele que me dá passabilidade, que me dá fé pública na sociedade brasileira. O que o gênero me tira, a minha pele me dá. Mas é algo para pensar, isso eu não sei, porque acho que é complexo, sabe? Não tem uma resposta, é isso, é aquilo. Né? Pesquisa esse movimento do pensamento. Eu comecei falando para vocês como que foi a minha trajetória de pesquisadora. E para um conceito, aí vou para o outro, esse aqui não funciona, esse aqui não... E aí, quando eu chego nos anais, eu falo, opa, esse negócio aqui não tá legal. Deixa eu pensar novamente, voltar para a questão do gênero, porque não é Scott, não é Butler, tem que dar um jeito de resolver esse nó aqui. Né? Aí eu vi que não tinha gênero, o gênero não operava nos corpos das mulheres negras escravizadas. Berenice, a Laura está com a mão levantada. Gente, a gente precisa finalizar, né? A Berenice também deve estar cansada. Porque eu tenho que ir para o velório, gente, é terrível, mas então, é isso. pois é. Então, eu vou pedir para a Laura fazer a pergunta e aí a gente finaliza. Pode ser? Então, Laura, com você, por favor. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Laura, eu sou doutoranda da PUC de São Paulo e eu fiquei sabendo desse evento aqui pela Cris Greiner, que é minha orientanda, e eu achei muito interessante, porque tudo que a Berenice falou me interessa muito. Eu quero dar uma lida melhor, com mais calma nos seus trabalhos, inclusive nesse caso, né, da gente primeiro racializar e depois generificar as mulheres negras. E eu achei tudo muito interessante, assim, o meu mestrado foi mais ou menos como as mulheres são ditas nos jornais, o meu doutorado é uma continuação disso, mas o contrário, enfim. E aí, na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, eu queria só conversar perguntar se a Berenice já leu Perder a Mãe, da Saidiya Hartman. Claro. Você leu tudo? Porque, assim, eu tô digerindo o livro faz muito tempo, eu não consigo terminar de tão Obra-prima. E me lembrou muito o que você estava falando, principalmente no comecinho, porque ela vai traçando uma rota, né, dos escravizados lá da África até a América. E aí ela coloca essa coisa de que as mulheres negras, elas eram tidas como mais fracas, porque elas eram mais sensíveis, então elas valiam menos, né? E aí ela descreve como que era essa seleção de corpos e essa retirada da humanização, enfim. É muito bom. É um livro que eu recomendo. Mas tem uma questão que eu também acho muito interessante nesse livro, porque é o seguinte, a decepção dela, porque assim, ela queria encontrar uma família, né? Tipo, eu saí dos Estados Unidos, vou... Legal? Qual país que ela vai, gente? Gana. Vai para Gana. E aí ela falou assim, mas agora que eu me dei conta que quem fez a travessia fui eu, quer dizer, foram os antepassados, né? Quem ficou não quer escutar disso, não quer falar sobre isso. Né? Tem vergonha. Né? A escravidão durou até virada do século XIX, início do século XX. Então, e eu acho que ela abre uma possibilidade bacana também para a gente também desessencializar essa noção de uma África, de que, né, os europeus, sem dúvida nenhuma, a colonização
a marcação da raça, né, de você ir lá e arrancar a gente. Mas uma indústria, você tem um comércio que durou séculos e que não se quer falar sobre isso. A verdade é que não tem um grande museu, né? Tem lá na praia aquele monumento dos não retornados, né? Dos que não retornaram. Tem o castelo que ela vai dizer que é um lugar muito horrível, assim, na verdade não tem cuidado com a memória, até porque a memória vai produzir vergonha. É isso que eu entendi, né? E ela ter Sim, falado, né? E é bonito, é bonito. e é legal também porque você citou a Grada Quilomba e ela faz um diálogo com a Grada Quilomba, porque a Grada ela fala, né, que em Berlim existe essa coisa de tipo, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa aceitar essa responsabilidade. E em Lisboa, não, existe essa vergonha, existe essa desresponsabilização, né? E é mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui no Brasil e a mesma coisa que acontece lá em Gana. Então, eu fiquei assim, nossa, realmente assim, a gente tem que andar muito ainda para conseguir falar sobre isso da forma que é necessária, né? É verdade. Ai, agora você falou um negócio e agora eu perdi a linha. Desculpa, interrompi Não, você. imagina! Não, você falou um negócio que eu queria, inclusive. Putz, eu não lembro. Mas enfim. Enfim, adorei a sua fala, muito obrigada. Nada, obrigada a você. Gente, vamos ter que finalizar mesmo, já são 11h38 do Brasil. Todos aqui estamos agradecendo muito a oportunidade da Berenice estar expondo para a gente, enfim, sua pesquisa, trazendo a problematização do gênero a partir da raça, desse recorte. Isso é fundamental para pensarmos, né, as nossas práticas. Eu sou do campo artístico, né, então eu penso muito a questão dos corpos em cena, né, e isso é algo fundamental. Assim, a gente tem feito algumas pesquisas com os estudantes e de como o imaginário simbólico dos corpos em cena, a partir de textos teatrais, etc., são sempre marcados por uma pele branca. É impressionante o imaginário simbólico que é estruturado, né? E como a Laura falou, num país nosso, brasileiro, que finge que não há o racismo. Isso que é o mais terrível. Como enfrentar o ausente, né? Porque enfrentar aquilo que está dito não é que seja simples, mas você pelo menos sabe quem é o inimigo, né? Agora, o ausente, você enfrentar o que não é falado, o que está ausente ou o que está negado, é realmente uma tarefa terrível, né? Uma tarefa para leões, né? Mas são batalhas que a gente faz mesmo todo dia. Eu queria dizer que a aula da Berenice ela vai estar disponibilizada online, de modo assíncrono. Agora a gente aprendeu essas palavras, né, com a pandemia. Vai estar disponibilizada de modo assíncrono para a gente divulgar e reverberar. É super importante, né, que vocês que estejam aqui coloquem, compartilhem, para que a gente possa, de fato, pensar uma rede com essas estruturas que precisam, de fato, ser demolidas, de trazer a história, né? Só a história, a compreensão da história que a gente pode deseternizar certas categorias extremamente violentas, né? Excludentes. Enfim, então, mais uma vez agradecendo muitíssimo a Berenice, eu aceito do nosso convite, a todos vocês que ficaram aqui conosco. Muito obrigada em nome do Conversas de Laboratório. Até uma próxima. Olá, Tiago. Um beijo, Berenice. Nos falamos, hein? Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, Ney. Bom te ver.